Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, João 11:35. Eu quero chamar aqui o João Pedro. João Pedro vai vir aqui. Meu pequeno João Pedro. Pode vir, João. Ele vai adorar o Senhor aqui conosco. Vamos lá na ponta. Isso. Puxa bem para cá. Mais para lá. Quero agradecer muito a vida do nosso querido Daniel. Daniel é um homem que me socorre aí quando tem música assim. Mas eu queria adorar a Deus. E João Pedro é um milagre na nossa vida. Agora jogador de futebol também, viu, irmãos? Ontem ele começou a disputar o campeonato municipal pelo Grêmio. Ganhou só de 8-1. Foi de virada, né? Graças a Deus. Só de 8-1. Está registrado aí. Dá um alô aí, questão. Som. Forte. Som. Ei, som. Bota um pouquinho mais de retorno para mim, Lucas, por favor. Para o meu e para o dele. Por gentileza. Som. Ei, 1, 2. Graças a Deus. Você que está em casa, seja abençoado em nome de Jesus. Nosso pastor Sidak também deve estar acompanhando com a gente, tantos outros na cidade, no estado do Brasil, onde estiver chegando a nossa voz. Deus te abençoe, tá bom? É um tempo de muito choro, não é, irmãos? Mas Deus está cuidando de tudo, né? Deus colocou algo no meu coração nessa manhã. Eu já vim testificar através do louvor do Jorge, do louvor do Denilson, do ministério de louvor. Falei com as irmãs aqui, tudo dando um contexto daquilo que a gente quer falar nesta manhã. Está chorando por quê? É uma pergunta que você pode responder nesta manhã. Amém? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer. Tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Olha aí. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer
acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Você recebe aí, diga glória a Deus. Obrigado. A letra estava uma frase diferente. Daniel, a culpa foi minha, viu? Foi eu que errei. Muito bem. Meus irmãos, prepare o seu coração. Abra sua Bíblia, João 11:35. Texto conhecido nosso, que a gente lê nesta manhã. João 11:35. Quem achou, diga glória a Deus. É o texto que você já tem ele decorado, já está na sua cabeça. A dizer assim: Jesus chorou. Amém, irmãos? Esse é o texto. Jesus chorou. Irmãos queridos, quero meditar aqui nesse tema, o choro de Jesus pelas famílias. E nós vamos ver nesse contexto aqui, tempos de lágrima, tempos de sofrimento. Igreja querida, reunida aqui nesse lugar, esse tem sido um tempo de muito choro entre nós, não é? Muito choro, muito lamento, uma geração que tem chorado por problemas, uma geração que tem provado dores, tempos difíceis, tempos de aflições, sofrimento, tempo de luta. Nos últimos anos, queridos, pelo menos nesses últimos 2 anos, nós temos derramado muitas lágrimas. Quando eu digo nós, como família, como povo brasileiro, como nação, como igreja, temos derramado muitas lágrimas. Mas eu queria dizer para você que tem chorado muito, não se sintam piores, não se sintam mais fracos pelas lágrimas que você tem derramado nesse período, que são tantas. A gente olha para as redes sociais, está lá aquela carinha do choro, a gente recebe uma mensagem, está lá aquela carinha do choro, a gente olha um grupo desse de oração, todo dia praticamente a gente toma um susto com as lutas, com os enfrentamentos que o povo vem enfrentando, que a igreja do Senhor vem enfrentando, um tempo sim de choro, uma geração que tem chorado muito. Mas eu quero também aquietar o teu coração, porque às vezes as pessoas dizem: poxa, eu me sinto muito fraco, porque eu não tenho suportado, eu tenho chorado, eu estou perdendo as forças. Mas eu quero dizer para você que na Bíblia também muitos choraram, muitos também tiveram seu momento de tristeza, se enfraqueceram. Homens e mulheres da Bíblia choraram, reis e rainhas da Bíblia também choraram, e até Jesus chorou. Olha aqui, Jesus chorou, e chorou por uma família que chorava, e chorou por uma família em sofrimento. Ele tudo sabe e tudo vê, e sabe todos os passos da sua casa. A pergunta é: por que choramos? O choro surge quando enfrentamos uma situação emocional difícil, medo, tristeza, dor, saudade. Como é difícil a saudade, né? Sentir saudade, ou o medo, ou a tristeza, a depressão, a raiva. Às vezes o choro vem no meio da depressão. Às vezes a pessoa está chorando, quando vai ver, está chorando, chora não, está chorando à toa, chora à toa. Fulano chora à toa, e você vai ver por trás daquilo ali tem uma depressão, que precisa ser curada, cuidada. Às vezes tem uma tristeza, às vezes tem uma mágoa, uma dor, uma saudade, um desespero. Agora deixa eu te lembrar que nós também vamos chorar de alegria, amém, irmãos? Choramos também de alegria, sim ou não? E quantas vezes nós choramos de alegria? Quando encontrei Daniel ali embaixo, nós fomos passar a música, já cumprimentamos ali, nos primeiros acordes ali, a lágrima veio. E a gente não foi uma lágrima de tristeza, mas lágrimas de alegria. Poder voltar aqui é uma alegria, estar aqui é uma alegria, estar entre os irmãos é uma alegria.
A igreja vai crescendo, a igreja vai se espalhando, um vai, outro vem, e é assim que funciona. Agora, chorar de alegria, todos choram. As razões por que nós choramos, elas são muitas. E eu preciso confessar uma coisa para você, que chorar na minha vida tem sido algo constante. Eu tenho até às vezes dificuldade, às vezes chego numa casa para aconselhar, pastor Moacir, e às vezes eu fico com um pouco de dificuldade, porque eu choro com medo que a pessoa. A gente se comove com pessoas. Essa semana eu fui chamado para orar por um rapaz em cima da cama, um acidente de moto, lá em Motas. E um quadro terrível de alguém se alimentando pela barriga com uma seringa. Eduardo, o nome do rapaz. Lembro de orar para esse rapaz, Dudu. Rapaz que tinha saúde, tinha tudo, de uma hora para outra, está em cima de uma cama, aquela cama de hospital que está em casa. E ele se alimentando pela barriga e segurando forte na minha mão. Você precisa de Jesus. E ali ele confessou Jesus como Salvador da vida dele. É um tempo difícil, irmãos. Na Bíblia, como eu disse, homens e mulheres choraram, reis e rainhas. Jeremias, ele é considerado o profeta chorão. Chorou pelo pecado do povo, chorou pela iniquidade, chorou por ele mesmo. Um profeta chorão. Um homem que falava em nome de Deus, considerado um profeta chorão. Então não se sinta diminuído ou diminuído quando alguém fala assim, pô, você chora, não está chorando à toa. Não, ninguém chora à toa não, irmão. Tem um motivo, tem algo por trás dessas lágrimas que correm tantas vezes do seu rosto e do meu, tem algo por trás. Motivos muito bons, pode ser motivos de alegria, ou motivos muito ruins, de tristeza. Jeremias chora. Davi, como rei, chegou a chorar, não poucas vezes, mas muitas vezes, se angustiou. Davi chorou pelo filho bebê que morreu. Lá em 2 Samuel, 18:33, diz que Davi chorou pela morte de Absalão. Chorou pelo bebê, chorou pelo filho mais velho, Absalão. Chorou até a morte de Saul, que o perseguia. O choro é constante. E ele nunca esteve tão presente nas nossas vidas como nesses últimos 2 anos, irmãos. Há um ambiente difícil de tristeza, mas há um Deus que continua reinando, que continua consolando, que continua cuidando. Quem cuida de você não dorme, diz o cântico. Aleluias. Deus nos trouxe aqui nesta manhã para nos falar de uma palavra de consolo. Sim, precisamos de consolo, sim, de renovo, sim. Salmo de número 6, versículos 6 e 7, Davi fala do seu cansaço. E aí ele fala do cansaço de tanto gemer. Eu estou cansado de gemer, eu estou cansado de chorar. Davi diz que a sua cama estava molhada de lágrimas. Eu estou falando do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, com a cama em lágrimas, com a cama molhada de tantas lágrimas e de tanto choro. Davi chorou quando os amalequitas saquearam Ziglag. Ele saiu para se unir ao rei Aquis, e quando ele voltou, a cidade estava saqueada, em ruínas, queimadas. Levaram as mulheres dos soldados, as mulheres dos soldados que estavam com ele, levaram as crianças, levaram tudo. E a Bíblia diz que ele chorou até perder as forças, chorou profundamente. Às vezes eu encontro algum irmãozinho, alguma irmã, e falo assim, pastor, já estou perdendo as forças. Eu já estou perdendo as forças. Davi também passou por isso. Chorou, clamou, se angustiou. E Jesus chorou, querido. Chorou com esta família. E eu quero lembrar você, que você já sabe só, vou te relembrar. Ele tem chorado também consigo. Ele tem também estado contigo. Ele chorou como homem. Aqui nessa terra, em seu ministério, sendo 100% homem, 100% Deus, ele também chorou. Vamos lembrar Lucas, no capítulo 19, 41, Jesus chorou por Jerusalém, que o rejeitou. Jerusalém havia o rejeitado e ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. João, no capítulo 11, versículo número 33, quando ele vê Marta e Maria chorando, ele também chora. Chorou com elas. Quando viu essa família chorando, antes da cruz, Jesus no Getsemane também chorou. Lágrimas que se misturaram sangue, suor, tempo
tempo de choro da alma. Não fique preocupado. Se você tem chorado muito e alguém já acha isso como anormal, a verdade é essa: chorar não é uma característica dos fracos. Isso é fraqueza. Esse irmão está sempre chorando, abre a boca, já está chorando. Isso é fraqueza, isso não é característica dos fracos. Os fortes, os guerreiros de Deus, reis e rainhas, também choraram, também passaram seus momentos difíceis. O fato é que nós não podemos, o quê? É viver na tristeza. Satanás adoraria que a gente vivesse na tristeza. Digo, não tem problema em chorar, e quantas vezes chorar? Pode chorar até um dia inteiro, de alegria ou de uma outra necessidade. Mas não viver na tristeza, não podemos viver no abatimento. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a alegria de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Então as aflições são muitas, a Bíblia diz, relata lá em Salmos, sim, são muitas aflições, mas os livramentos também são grandes. Lembrar de quanto, né, que nós cantamos aqui, lembra de quantos livramentos o Senhor te deu. Não era nem para a gente estar aqui, como diz o cântico. Se você fosse olhar para trás as coisas que você já passou e venceu, talvez você não estaria aqui, nem eu. O Senhor tem cuidado de nós. Chorar, queridos, é uma resposta natural do coração. Olha para Eclesiastes no capítulo 3, versículo número 4, diz, 3:4, desculpem, diz que nós temos um tempo de chorar. Há um tempo de choro. E o seu tempo pode ser diferente do outro. Por que você tem chorado? O que tem te feito chorar? Eu quero orar por você daqui a pouco, depois nesse final aqui, colocar diante de Deus o teu choro, a angústia da tua alma. O choro, querido, ele é inevitável na nossa vida, na nossa caminhada cristã, porque está escrito em Eclesiastes 3:4, há um tempo de choro, sim. Quantas perdas, quantas coisas que você não esperava. Nessa casa, na sexta-feira à noite, a mãe falou assim: pastor, eu nunca imaginava que eu ia ver essa cena do meu filho de um dia para o outro, numa saída de moto. O quadro mudou todo, e aqui virou um ambiente de tristeza. Mas eu digo, nós temos que convidar o Senhor, nós temos que entregar a Ele, como as meninas irmãs aqui do exaltar e cantaram. Choro é inevitável. Você lembra de Jacó? Jacó, ele chorou 22 anos a morte do filho. Pior, estava vivo. Um filho que estava vivo, ele chorando 22 anos pela morte do filho. Gênesis, eu estou citando a Bíblia para você, no capítulo 50 de Gênesis, versículo número 1, diz que José também chorou sobre o seu pai, ao ser sepultado. Sobre Jacó, ele ali chorou. Ele chorou quando encontrou os seus irmãos que haviam traído. O perdão, ele pode te livrar de uma situação de choro, que às vezes é a mágoa, né? Às vezes é uma palavra maldita que lançaram, e toda vez que você lembra te faz chorar. José perdoou os irmãos. Houve choro, choro do perdão, da reconciliação. A grande verdade é a seguinte, irmão, nossa geração, nossas famílias têm chorado muito. Há muitas famílias vivendo um tempo de muito choro, não só pelo contexto pandemia, essa desgraça se instalou sobre o mundo inteiro, mas há muito choro também pelos divórcios, que cada dia aumentam mais, no meio das famílias, até no meio da família cristã. Aí você pode dizer assim, por que na família cristã não pode ter isso? Não, na verdade não era para ter, não é nenhum. Deus uniu, que Deus uniu, o homem não separa. Quem quer separar é o diabo. Então não era, mas há muita tristeza, há muita angústia espalhada no meio da igreja, porque fulano não separou. É claro que eu não vou aqui avaliar o motivo de um ou outro, a gente não está na casa de todo mundo, mas que triste é, irmão. Sim ou não? É uma tristeza, separação, um filho um para um lado, um para o outro. A gente encontra com pessoas que falam assim, não, o pai de fulano, não, o pai de fulano é quem? Não, meu marido não é ex-marido. Aí o ex que encontra com o ex, com a ex, que é um negócio de doido. E a gente vai tendo isso como normalidade, mas isso é um tempo de choro pelos muitos divórcios, brigas, perdas de entes queridos.
há muitos chorando pelo desemprego, há muitos estão chorando pela enfermidade. Agora vamos voltar aqui ao nosso texto, em nome de Jesus, João 11, 35, Jesus chorou. O texto que lemos diz que Jesus chorou. E por que chorou? Porque havia uma família em desespero pela perda de um irmão. A gente não está acostumado, por mais que a gente sabe dessa realidade, a única certeza que nós temos na vida é que um dia vamos morrer, porque nascemos e um dia vamos morrer, essa é a única certeza. Nascemos e um dia vamos morrer. Por mais que a gente sabe disso, por mais que o crente sabe para onde vai passar a eternidade com o Senhor. Meus irmãos, a perda é algo terrível. Uma família chora a perda de um irmão, uma família que precisava de consolo, família de Marta e Maria, uma família que estava aqui precisando de ajuda. O versículo de número 33 diz assim: Jesus, vírgula, pôs, vírgula, vou até ler com a vírgula, tá? Está lá. Quando a viu chorar, e também chorando os judeus que vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Perturbou-se. Não só pela morte em si, mas pela situação do pecado. Jesus chorou. Ele olha para aquelas irmãs e ele chora. Ele olha para aquela família e ele chora. Ele se compadece. Ele se perturba, o Espírito diz que se perturba. O texto diz que Jesus viu o choro. E sabe o que nós aprendemos aqui, igreja querida, família, casal, irmãos e irmãs? O Senhor tem visto cada lágrima que você tem derramado lá na sua casa. Quem crê nisso, diga amém. Porque Satanás, às vezes, muitas das vezes, em tempo de choro, vai ficar soprando assim no teu ouvido, vai querer soprar. Pastor, no meu ouvido não sopra assim à toa, não sopra, irmão. Às vezes ele vai soprar. Nós somos de Jesus, nosso coração é do Senhor, mas vai me dizer aqui, né, se algumas vezes ele vai ficar assim, está chorando, ali, cadê teu Deus? Por que esse choro não cessa? Você já não orou, você já não fez propósito, você não fez a campanha de oração? Em alguns momentos ele vai tentar soprar no teu ouvido, mas eu quero dizer que ele está vendo cada lágrima que tem sido derramada lá na sua casa. Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo você, esposa. Ele está vendo você, esposa, pai, mãe, filho. Terceira idade, né? Fico olhando para as irmãzinhas aqui. Tem aquele tempo da solidão. Foi todo mundo. Vai um, vai outro. Um vai para a festa, outro vai para o casamento. Agora não está podendo ter tanto, né? Devagarinho, então está acontecendo alguma coisa. Ele fica lá, sozinho, igual um passarinho na gaiola. Ele está vendo. 1 Samuel, Bíblia, no capítulo 1, versículo 10, diz que Ana chorava muito. Chorava tanto por uma situação mal resolvida de enfermidade, de esterilidade, do desejo de segurar uma criança nos braços, que chegou a ser confundida. O profeta, sacerdote ali, um dos principais da época, teve algo como bêbada, está chorando à toa, você chora demais. Mas ela sabia qual era o motivo do choro dela. Para ele, só mais uma chorando, não tem nada a ver com o teu choro. Por isso que a gente deve continuar cobrindo uns dos outros de oração, irmão, porque lá na tua casa só você sabe. Mas 1 Samuel 1,10 diz que Ana chorou, mas lá no versículo 19 tem uma coisa linda de 1 Samuel 1, no versículo 19 diz que o Senhor se lembrou dela. Que coisa linda, meus irmãos. Diga para alguém que está do teu lado assim: o Senhor está se lembrando de você. Aí na galeria, você que está em casa, diz que o Senhor se lembrou de Ana, pelo choro, pela busca. A verdade é a seguinte: Jesus se emocionou, ele chorou, ele entende, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é decepção, ele sabe o que é fracasso, ele sabe o que é perseguição, o que é humilhação, ele sabe o que é perdas, ele sabe o que é dores, ele sabe o que é aflição, e por isso ele então te entende. Agora, tenta imaginar essa cena, esse encontro de Jesus com essa família. Jesus, ele vai ao encontro desta família que chorava. E eu quero, em nome de Jesus, lembrar você mais uma vez que ele virá ao teu encontro.
Quem crê nisso, diga glória a Deus. E por que não veio ainda, pastor? E por que esse tempo vai passando e não veio ainda? Porque está disse que é um tempo de chorar, Eclesiastes 3:4. Quem foi que falou que é uma semana só? Quem foi que falou que é só uma noite? Às vezes pode até ser, mas há um tempo. Eu não queria que você ficasse igual Jacó, chorando 22 anos. Não deixaria isso. Mas eu não sou Deus. Eu só posso orar e dizer: faz cessar esse choro, Senhor, na vida desse meu irmão ou dessa minha irmã. Ele vai ao encontro. E Ele veio também hoje para te consolar. O Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Agora guarde isso. Existe um tempo de espera também. Existe um tempo de espera. Algumas vezes Deus nos permitirá o quê? Alguns momentos, alguns dias, alguns meses, algumas semanas, um tempo de choro. Sabe por quê, irmãos? Eu creio e penso assim, para que a gente possa experimentar, para que possamos experimentar o doce consolo do Espírito Santo. Amém, irmãos? O doce consolo do Espírito Santo. Permite sim, porque para ver o quanto nós dependemos dele, o quanto nós precisamos dele, porque eu posso te consolar numa situação difícil, um irmão pode me consolar, um consola o outro, mas não há ninguém como ele, como a presença bendita dele na nossa casa, na nossa família, naqueles momentos. Deus é bom. Mateus 5:4. Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém, queridos? Muitas das vezes essa vai ser a razão do choro, para você experimentar o consolo divino, a doce presença do Espírito, a ação maravilhosa do Espírito Santo numa situação de dor e de enfermidade. Aqui nós aprendemos muito, irmãos, quando a gente olha para um único versículo. Jesus chorou. Primeiro, em tempos de choro, primeira coisa, dentro de tantas coisas que nós já falamos aqui, em tempo de choro, Ele prometeu consolo. Amém, querido? João 14:16, olha a palavra. Havia aflição no coração dos discípulos, por quê? Porque Jesus ia retornar ao Pai. Ele disse assim: eu estou voltando para o Pai, e eu vou preparar para vocês moradas, eu vou estar com vocês. E os discípulos ficaram com o coração perturbado. Como é que agora a gente fica sem Ele? Não é assim que a gente faz quando a gente perde um querido? Não é assim? Como é que a gente vai caminhar sem Ele? Como é que a gente vai caminhar sem ela? E os discípulos: e agora? Como que a gente fica sem o Senhor? Ele diz isso aí, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Você recebe essa palavra, querido? Deus só está te lembrando: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, não por um dia, não por uma semana, mas para sempre. Isso pode aplaudir o Senhor, porque Ele é assim mesmo. Nós devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Eu rogarei ao Pai, a fim de que esteja para sempre. Esse outro é o mesmo. Quando Ele falou outro Consolador, é o mesmo, é o próprio, é o Pai, é o Deus eterno, é Jesus conosco, é o Espírito Santo encorajador. Vocês não precisam ficar perturbados, disse para os discípulos. Vocês não precisam ficar com medo, porque eu vou estar com vocês. Aqui para nós, irmãos, que tempo de medo, né? O cara começa a tossir agora, dá um espirro, coisa que era tão natural, né, no nosso meio, não é não, Lico? Irmão Sebastião, não era tão natural isso, né? Uma gripezinha, tá, toma um negocinho aí, toma um chazinho caseiro. Quando alguém espirra, quando alguém tosse, já passei alguns constrangimentos, irmão, tenho certeza que você também, de tossir, alguém tentar te evitar, alguém se afastar. Olha quanto tempo você não dá um abraço em alguém, irmãos. Que momento difícil. Quanto tempo de choro as nossas famílias estão experimentando. Mas em tempo de choro a gente aprende que Ele vai estar conosco. Qual é a razão do teu choro? Salmo de número 46:1, a Bíblia: olha, Deus é o nosso refúgio. Qualquer que seja o motivo do teu choro, do meu choro, Ele é a nossa fortaleza, o nosso Senhor e Rei, o Deus presente. Deus vai tirar a sua família da situação de choro. Eu estou falando com um aqui ou dois, ou três, ou com uma igreja toda. Aqueles que creem, digam glória a Deus. Ele vai tirar, existe um tempo. Sabe por que eu sei disso, irmão? Porque eu tenho base bíblica. Gênesis, no capítulo 21, de 14 a 19. Quem acompanha a minissérie,
vai lembrar, quando isso foi mostrado em cena, foi tremendo. Gênesis 21, 14, conta a história de Agar e seu filho Ismael. Você lembra? Uma briga entre Ismael e Isaac. Sara falou assim: olha, não quero mais esse menino aqui no nosso meio não, manda embora. Como é que sai de casa e manda para um deserto? Mas deixa eu te falar, às vezes é melhor estar no deserto na companhia de Deus do que numa casa luxuosa sem Deus, sem a companhia dele, sem a presença dele. Ismael vai, e Agar também vai, e eles vão para o deserto, e essa mãe vive a aflição no deserto de Berseba, os dois caminhando junto. E quando a gente vê a cena, a gente fica impactado, porque o menino vai se desfigurando, o semblante dele vai caindo, a sede vem, a fome vem, só que agora a água acaba e a comida também acaba. E aquela mãe se afasta do filho, relatando Gênesis 21, 14, 19, se afasta. Eu penso que ela não queria ver o filho morrer, mas ela começa a chorar. E quando ela chora, quando ela clama, temendo a morte do seu filho, Deus ouviu o choro. Deus ouviu o choro do garoto. Deus ouviu o choro daquela mãe e proveu um poço. Esse Deus é provedor. Vai prover na hora da tristeza, vai prover na hora da dor, mas é preciso clamar, é preciso buscar, é preciso confiar. Não tem deserto nenhum que você ficará sozinho se você continuar na presença dele. Não tem vale algum. Deixa eu te lembrar uma coisa: o choro, a tristeza, em algum momento farão parte da nossa família, inevitável, como eu disse, mesmo sabendo que Deus nos ama, mesmo sabendo que Ele é a alegria dos homens. Vamos chorar sim. Jesus amava a família de Marta, amava a família de Maria, de Lázaro. Ele tinha propósito naquela situação ali. Até nas perdas Ele tem propósito. Ele teve propósito para Agar e para Ismael, mas teve choro. Se você puder suportar o choro sem murmurar, você vai ver o que Deus vai fazer. Se na hora do choro você continuar adorando, você vai ver o que Ele vai fazer. Porque não é tão fácil para a gente, seu Dário e Dona Ilka, celebrar a Deus quando a fonte jorra. Não é tão difícil, não é tão difícil. É fácil, mas quando a fonte seca, quando a gente vem e canta aqui: te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. A gente canta, mas quando a circunstância chega, Fabinho, quando a luta chega na tua casa e na minha vida, a gente começa às vezes a recuar. Não tem força nem para adorar. Meus irmãos, adore. Adore e adore. Em tempos de luta, em tempos de crise, continue adorando o Senhor, porque Ele vai te honrar. Teve propósito para Agar e para Ismael, sim, mas teve choro. Teve ressurreição na casa de Lázaro. A vida voltou, brotou, mas teve choro, e muito choro. Jesus no Getsêmani experimentou o auge do sofrimento, mas tinha um propósito. Tinha um propósito. Ele sentiu a pressão do inimigo no Getsêmani, a perseguição. Sua alma estava angustiada, triste, suor com lágrimas. Ficou desse jeito, irmão? Deus enviou o anjo Pai para consolar. Sabe o que eu aprendo aqui? Não ficaremos livres do choro, do sofrimento. A diferença é que teremos o consolo de Deus. Deus tem visto toda lágrima que você tem derramado, e Ele está trazendo consolo para você nesta manhã. Amém, querido? Deus viu o choro da mãe na cidade de Naim. Uma mulher aflita, já tinha perdido o seu marido, e agora perde o seu filho jovem, tão jovem. Perdas estarão no nosso caminho, só que Jesus chegou, e Ele transformou o choro daquela mãe lá na cidade de Naim em alegria. Ele disse: não chores, eu vou mudar a tua história. Você crê assim? Você crê assim? Diga glória a Jesus. Está dizendo para vocês: não chore, eu vou mudar a tua história. Eu posso mudar esse cenário, eu posso mudar esse quadro, eu posso mudar essa situação. E Ele tocou, e você conhece a história final, que aquela mãe saiu com o filho. Deixa eu profetizar na tua vida nessa manhã: Deus vai transformar o teu choro em alegria. Lá na tua casa, lá na sua família, Deus está visitando corações sofridos, feridos nessa manhã. Eu creio assim. Ele não te trouxe aqui só por trazer, Ele te trouxe aqui para uma palavra, para o teu coração nesta manhã. Eu fico lembrando lá em Jó, no capítulo 15, versículo 11,
Elifaz, amigo de Jó, diz assim: porventura as consolações de Deus te são pequenas? Quando Jó, naquele momento de aflição, o amigo vai dizer assim, claro que tem outro momento dos amigos ali que criticam ele, mas deixa eu falar desse momento aqui de Jó 15:11. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Em outras palavras, ele está falando assim: olha o que Deus já fez na tua vida, olha para trás, olha o que Deus já fez. Tu acha que é pouco, querido? Tu acha que é pouco? Lembra dos feitos de Deus na sua vida? Agora, quando a gente volta para a casa de Marta e Maria, para a gente fechar aqui, irmãos, o ambiente era de sofrimento, de choro e de dor. Então, mais uma vez eu faço a pergunta: o que a gente faz na hora, nesse momento difícil? A segunda coisa, versículo de número 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou os pés e dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Preste atenção nessa frase. Se tu estivesses aqui. Quais são, querido? Quais são? Há muitas famílias em choro. Eu preciso te lembrar também, sabe por quê? Por falta de Jesus, por falta de busca, por falta da presença dele. Você não consegue ver a ação dele, os milagres dele, distantes, frios na fé. Quando der eu vou à igreja, quando der eu vou a um culto de oração, quando der eu busco, quando der eu oro, quando der eu faço um propósito, quando der eu dou uma oferta de amor para o Senhor, quando der. E às vezes ele não é prioridade na sua vida. Eu não estou forçando o texto aqui não, mas eu preciso te lembrar isso, né? Eu já vou chegar a esse contexto, mas só para você entender que há muitos que estão chorando por falta de Jesus, por a presença de Jesus na família. A presença dele muda o cenário e muda o quadro. Se tu estivesses aqui, se ele estivesse aqui. Você já não usou essa expressão algumas vezes? Às vezes até com uma pessoa, outro amigo: se meu pai estivesse aqui, se minha mãe estivesse aqui, se o pastor estivesse aqui, se o meu irmão, aquela irmã estivesse aqui comigo, se ele fosse lá comigo. Essa expressão que ela, se tu estivesses aqui. O que acontece com uma família sem Jesus? Será uma família debilitada, frágil, fraca. A ausência de Jesus gera solidão na família. Sem Jesus haverá tristeza, esterilidade, morte. O versículo 33, Jesus, pois quando viu a chorar, isso me ensina alguma coisa. Quando ele viu, quando ele chega, Jesus é a solução, a resposta para a nossa família. Ele chama a família e diz assim: vamos resolver isso. Eu creio que Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: vamos resolver isso. Vamos resolver isso. E de que forma a gente resolve isso? Até os judeus se admiravam com a forma do amor de Jesus, o jeito dele chegar, o jeito dele falar, chorar com os que choram, consolar aqueles que precisavam de consolo, repreender, corrigir, direcionar. Ele é Deus. A terceira coisa e última, Jesus pede à família uma atitude: tirem a pedra. E a lição aqui é que é preciso ter atitude para que possamos viver a alegria do Senhor na nossa família. E aí eu dou um conselho para você que serve para mim também, porque tudo que eu falo aqui serve para mim. Fala comigo primeiro, senão eu não poderia falar para vocês. Quando ele fala: tira essa pedra, que é um conselho aqui do coração do pai para o seu coração, passou também aqui pelo meu coração. Tire da sua casa, tire da sua família tudo que não é de Deus. Você vê uma pessoa às vezes no leito da morte, na dificuldade, e ele fala assim: eu vou pedir fulano, eu vou rogar a ciclano, eu vou fazer um propósito com santo tal. Só o Senhor é Deus. Não divide a glória dele com outro. Tire da sua casa tudo aquilo que não é de Deus. Feche as portas para tudo aquilo que é possibilidade de ação do diabo. Convide ele para a sua casa e creia que o choro vai passar. Quem recebe, diga glória a Deus. Diga para o teu irmão assim: vai passar. Vai passar. Salmo de número 30, versículo 5, irmão, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você vai voltar a sorrir, sim. Agora comece a tirar pedras, porque às vezes tem pedras no caminho. Tire as pedras do caminho, creia. O que mais a gente aprende aqui? A gente aprende que quando caminhamos com Deus, nada será por acaso ou coincidência. Como é que a gente confirma isso? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Sabe o que isso significa? Na vida do crente fiel, escuta isso:
Na vida do crente fiel, cada choro, cada lágrima, cada aflição, cada momento difícil, cada vale que você atravessar, cada deserto, cada gemido, cada lágrima derramada, terá um benefício no final. Está escrito, Romanos 8, 28. Terá um benefício no final. Diga para alguém assim, ó, aguenta firme, porque ainda não chegou o final, mas ele vai chegar. Quem crê, diga glória a Deus. Nem sempre a gente vai entender, irmãos. Nem sempre a gente vai entender. A gente olha para uma irmã igual a Almerinda, abençoada, e tantos outros aqui, né? Eu poderia citar vários aqui, vários. Sempre orou por pessoas, sempre se colocou à disposição, pregando, orando. Eu imagino a quantidade de telefones que a Almerinda recebe num dia, como também Marilda e outros irmãos aqui, né? E aí chega o momento do vale, é aquela ola maligna que Satanás está vendo aí. Satanás falou assim, ele tem isso tudo aí porque você deu, porque ele tem tudo. Por isso que ele já é assim. Satanás se esqueceu de uma coisa. Li e gostei. Ele esqueceu que o tudo de Jó era Jesus. O tudo dele. Então sempre a gente vai entender, no tempo de choro, de aflição, de esbarro, de deserto, vamos crescer sim, vamos aprender lições, vamos dar testemunhos. Quantos testemunhos? Nossa geração ela tem chorado muito, mas tem crescido também. O crente fiel, o crente raiz, sobreviverá à tempestade, os ventos fortes, eu creio. O crente raiz também chora, mas também adora a Deus. Deus nos convida a adorá-lo em meio às lágrimas. O crente fiel vai suportar esse tempo difícil. O crente fiel vai vencer, vai suportar tudo que faz chorar. Perseguição, mágoa, calúnia, mentiras, feridas, enfermidades, perdas. O crente raiz crê, vai passar. O apóstolo Paulo, Romanos 8, 18, ele tinha essa certeza. Olha que certeza ele tinha, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Ele tinha certeza que ia passar. Então não deixe a voz maligna dizer assim, já era, você agora vai ser condenado ao choro, à tristeza. Não, vai passar. Para onde vamos, não haverá mais choro. Amém, irmãos? Nunca mais. Nunca mais. Ali não haverá choro, ali não haverá dor, não haverá morte. Não haverá tristezas. Apocalipse 21, 4 diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas se passaram. Vou ler de novo, Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Eu queria te convidar a adorar. Lembre, existe um lugar que está à nossa espera, além do Rio Azul, além de tudo aquilo que você enfrenta, vai passar. Nós veremos o grande rio da vida, nós tocaremos do Senhor, as nações andarão na sua luz, nós veremos Jesus, estaremos para sempre com Ele. Morte e choro, nunca mais, nunca mais. Eu quero orar por você, enquanto a gente adora, eu queria que você fosse ficando de pé, se essa mensagem fala ao teu coração, amém? Obrigado, Daniel. Além do Rio Azul, quem sabe? As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Olha que coisa linda, salve, salve. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal, aleluia.
a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, desafia seu muro além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. De choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca. Forte. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Declare isso. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haver. Oh Deus, recebemos, Deus. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluias, glorifica Ele, exalte a Ele, naquele lugar que não há mais dor, não há mais enfermidade, não há nada, as coisas velhas passarão, estaremos para sempre contigo, Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, sopra agora sobre a tua igreja, sopra agora sobre a vida desta mãe que ora, desta esposa, ao ver a família dilacerada, afastada, distante. Ah, Senhor, toca sim naquele que está vivendo o tempo da enfermidade,
da espera, da dor. Deus tremendo, toca, repreende a depressão, a solidão, aquilo que tem causado tristeza, mágoa. Senhor, uma palavra de perdão, Senhor. Toda palavra que foi lançada sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, que tem feito chorar de maldição, nós agora repreendemos, neutralizamos em nome de Jesus. Traz alegria, Senhor, traz alegria, Senhor, traz alegria. Faz com que as cinzas, Senhor, Deus, se dissipam, Senhor. Vestes, olhos de alegria ao invés de cinza. Espírito Santo, podemos contar com a tua presença, podemos contar com o teu consolo, Deus. Eu creio, o Senhor está tocando em vidas, o Senhor está chegando hoje como chegou na casa de Marta e Maria. O Senhor está chegando hoje, o Senhor está vendo. Eu vou resolver essa situação, eu vou resolver esse quadro, eu vou mudar essa história. Eu estou chegando sim, diz o Senhor. Eu toco no teu coração, eu enxugo dos teus olhos toda lágrima. Confia, espera, tira as pedras, tire do caminho tudo aquilo que não tem me agradado, e eu vou agir na tua vida, eu vou agir na tua casa, eu vou agir na tua família. Espírito de Deus, sobre esses e essas, sobre aqueles que estão em casa, graça, misericórdia e sustento do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, nosso Ministério de Som, Diácono, Diaconisa. Obrigado, Daniel, querido, sempre nos atendendo. Obrigado a você que veio. Obrigado ao Ministério Exaltário. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Vai passar. Amém? Você recebe? Diga glória a Deus. Vai passar. Pastor Fernando, mais alguma orientação? Então, que você levante assim a sua mão para o alto. Gostaria muito de apertar a mão de todos, de abraçar. A gente não pode fazer isso, né? Sintam-se todos abraçados por mim, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha família. E até breve, em nome de Jesus, tá bom? Estamos pertinho, somos o mesmo corpo, a mesma igreja. Deus agindo em nós e através de nós. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Vão na paz do Senhor. Final de semana abençoado para vocês. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus.